Olha aí que lindo! Nossa! E parece tão fácil. A arte sempre trazendo a beleza para nós. A gente vai começar esse vídeo partindo do conceito de arte do Tolstói. E aí a gente vai junto, você junto comigo. A gente vai percorrer um caminho bem bacana para a gente chegar lá no tema polêmico do autor e a sua obra. Dá para separar? Esse ensaio do Tolstói, que se chama O que é arte? A gente vai ver o escritor, o famoso escritor russo que escreveu Guerra e Paz, A Morte de Ivan Ilitch, Ana Karenina. Ele vai abordar a arte num sentido muito do que ele acreditava, dos princípios morais dele. Ele vai buscar esse conceito de arte procurando fazer uma conexão com a moralidade. E o que acontece com o conceito de arte do Tolstói? Uma coisa desse livro, desse ensaio, que é curtinho e eu recomendo, é que o Tolstói ele vai fazer, para apresentar o conceito dele, ele vai falar do conceito de belo, de arte, de vários autores antes disso, né? Mostrando que ele leu muitos autores e depois ele vai fazer a sua própria, o seu próprio conceito, né? O seu entendimento sobre o tema. Então, aqui ele vai dizer o seguinte: portanto, arte é a atividade humana que consiste em um homem conscientemente transmitir a outros, por certos sinais exteriores, os sentimentos que ele vivenciou, e esses outros serem contagiados por esses sentimentos, experimentando-os também. E então, nesse ensaio, quando a gente vai observar o caminho que o Tolstói faz, até a gente chegar lá na literatura, a gente vai ter o sujeito, quem está ali observando o objeto da arte, e o próprio artista em si. Mas ele vai atentar especialmente para partindo do sujeito. E ele vai dizer que a arte vai atravessar 3 parâmetros, que são o verdadeiro, o bom e o belo. Sendo que esses 3 que se juntam, esses 3 parâmetros, eles não vão ser fixados. O que é verdade, o que a arte exprime está próximo da verdade, então quanto mais próximo melhor. Ou a questão de proporção, para a gente pensar daquilo que é belo, proporcional, simétrico, diferente. E esses conceitos vão mudando de acordo com o tempo e com a história. Esse sujeito que está em frente a um objeto de arte, assistindo um balé, ou lendo um livro, ou assistindo ao filme, vai ter essa sensação de beleza com a arte, do sublime da arte, que o Tolstói até descreve como essa sensação agradável. Então, analisando o sujeito, quem consome, vamos dizer assim, a arte, não tinha nem essa ideia de consumo, tá? Eu tô aqui parafraseando. O Tolstói, ele vai se mostrar nesse ensaio contra esse propósito do prazer. Porque o Tolstói, ele vai observar outras coisas em volta, além desse objeto da arte. Inclusive, eu me lembrei até da Bela Gil, que é chefe de cozinha e ativista, né? Que o Tolstói passeia também pela questão do alimento, tá tudo interconectado. E a Bela Gil, ela fala do pai dela, o Gilberto Gil, que fala com essa relação de alimento, do prazer e do bem-estar. E eu me lembrei disso, porque o Tolstói parece que quer delimitar ele se mostra contra, e ele quer delimitar que nós consumidores, né, acho que é tão errado eu falar consumidores pro Tolstói, mas nós que estamos ali apreciando a arte, tenhamos essa consciência que para ele a gente tem que ver o custo, vamos dizer assim, o custo desse prazer pelo prazer. Toda a reflexão do Tolstói partiu do dia que ele vai narrar aqui, que ele foi assistir a uma ópera. Mas antes de assistir essa ópera, ele vai assistir aos ensaios, e aí ele percebe
a loucura que tá nesses bastidores, figurinistas, cabeleireiros, o rapaz que ajuda a fazer a limpeza ali do palco, tá? A relação de violência entre as pessoas, atores, o esforço desumano que os atores estão passando, o pessoal da maquiagem está passando, tudo isso para gerar uma ópera. Então, depois que ele passa por isso, né, que ele vai depois assistir a ópera, e quando ele assiste essa ópera, ele pensa assim, poxa, mas eu não tô aproveitando isso, porque eu sei o horror que foi para isso ser feito, para isso ser construído. Então é como se perdesse a beleza aquela ópera, uma vez que ele acompanhou como foi desumano os bastidores. Tem um filme que eu quero recomendar aqui, que é o Cisne Negro, e eu me lembrei um pouco desse filme quando a gente vê o balé, que foi como eu introduzi o vídeo. O balé que mostra sempre algo tão bonito, que aparentemente dá uma sensação até que aquilo ali é fácil. E a personagem protagonista do Cisne Negro, ela vai nessa insegurança e nessa busca da perfeição. A gente vê o sofrimento todo que ela passa, né? E o caminho psicológico terrível que ela vai percorrer até o final da história. Eu não vou contar não, mas eu fiz uma associação assim imediata com o Cisne Negro quando eu li esse ensaio do Tolstói. Quando o Tolstói aborda os limites do corpo, por exemplo, e ele vê todo o esforço que é feito para produzir uma ópera, e aí ele vai falar até numa parte aqui que talvez ele só precisasse ouvir a voz dos cantores, né, dos intérpretes da ópera. E aí ele vê que tem um botão na roupa do cara, de um personagem lá da ópera, e que esse botão é de ouro e é lapidado, e aquele profissional é explorado, e ele pensa, será que isso era necessário? Será que o fundamental não seria a ópera, a voz em si? E outra conexão incrível que ele coloca, e aí um pouco mais para literatura, no meu modo de ver, mas vale para pintura também, vale para outras artes, é a questão da erudição. É como se o Tolstói, né, ele entrou muito na causa dos mujiks, que foram os servos escravizados praticamente, como se fosse os nossos escravizados aqui negros, né? Os mujiks lá na Rússia. E ele foi, de certa forma, um ativista, percebendo a desumanização que esses seres humanos sofreram. E aí que o melhor desse ensaio é perceber a erudição. O Tolstói vai confrontar essa arte que somente poucos vão se conectar. Tem uma definição muito bonita quando ele fala, por quê? Porque a arte, a beleza a gente sente, a razão, né, a verdade a gente tem com a razão. Então, ele acha que na arte tem que estar as duas coisas, ainda que a gente sinta, a gente tem que ter a razão de como aquilo foi feito também. Lembrando assim, eu não estou concordando com tudo que o Tolstói fala, mas eu acho interessante esse ponto para a gente atravessar o nosso pensamento. Aqui no canal Comparando Livros, acho que foi no livro 12 anos de escravidão, eu comentei um pouquinho sobre os textos difíceis. Eu gosto até de ler um texto difícil, mas eu gostei de perceber a ideia do Tolstói, e que será que não é muito mais artístico alguém que transforma numa linguagem popular, aqui linguagem no sentido mais amplo possível, e algo popular que várias pessoas se conectem com aquilo, do que aqueles que vão ter essa comunicação apenas para uma elite. E é a crítica do Tolstói com relação a todos esses conceitos de artes, isso aqui tô no recorte da Europa, tá, gente? Mas esse conceito de arte durante esses anos que o Tolstói leu. Nosso caminho agora vai passar pela Maria Homem, que é uma psicanalista, pesquisadora, tem vídeos dela no YouTube excelentes.
gosto muito porque ela faz o vínculo dessa parte de psicanálise com a literatura, e a gente gosta, e também com a filosofia. No livro dela, que se chama No Limiar do Silêncio e da Letra, que eu já deixo a recomendação aqui, especialmente se você é fã da Clarice Lispector, porque esse livro ele vai falar do silêncio em algumas obras da Clarice Lispector, e o começo dele, inclusive esse livro foi a tese de doutorado da Maria Homem, e o capítulo que eu quero trazer aqui para essa roda de discussão é o capítulo que ela fala do autor. E olha que o capítulo se chama O Autor. Quem é essa personagem? A gente já entra com esse jogo pra gente pensar, né? Então o autor é uma personagem. Bem, a Mariana vai falar sobre o discurso, que esse discurso envolve algumas questões psicológicas. O ponto bacana é ela fazer esse trajeto, ela faz uma diferenciação que esse autor ele vai se comportar de formas diferentes dependendo da mídia. Eu vou chamar mídia aqui, tá? De como essa obra do autor, eu tô aqui só agora na arte da literatura, é publicada. Então, por exemplo, o autor do folhetim, ele vai sair muito mais do sujeito dele, né, como autor, para o jornal ali, para o público do jornal. O autor de um romance em livro, publicado como livro, já pode levar mais de si para a sua obra. Agora, esse de si tem que dar uma lida realmente no livro, porque eu não vou nem me arriscar a explicar aqui, porque é aquela questão do que você tem nós, né, o sujeito, o inconsciente, tudo isso aí misturado. Agora, o interessante é o percurso que a Maria Homem faz, no sentido de que, assim, ó, na antiguidade clássica, não existia qualquer pretensão de alguém que ouvia uma história saber a autoria. Ou seja, o objeto da arte, ou seja, o livro, né? Que não tinha livro, né, gente? A história, ela era apreciada pela história, e ela era apreciada por uma comunidade. Imagina, nem sonhava a gente a existir direitos autorais. Então, lendo aqui no Limiar do Silêncio da Letra, eu fui vendo assim, no romantismo, e vem tudo lá do iluminismo, tá tudo associado, a gente começa a ver a ascensão do sujeito, né? Eu, leitor, importa o que eu penso. Eu tô aqui, não tô botando minha opinião não, viu? Tô falando aqui a história. Vem o eu, né? Então, não seria de se estranhar que essas teorias começassem a vir à tona, né? O que importa é a minha interpretação. Ou, aqui no caso, né? Tem que ser o texto, não vamos ver o contexto, que é muito radical isso. Eu me lembro aqui dessa coisa do sujeito, do leitor, a importância do leitor e a importância da posse do autor com a obra. Inclusive, eu vi aqui nesse livro a etimologia de autor vem de autoridade. Ó, quer dizer, a etimologia de autor, né, e a autoridade. O autor é minha obra. Começou essa questão também. O leitor de um lado é meu livro, é minha interpretação, e o autor do outro é minha obra. Eu que quero ter os direitos dela. Eu quero o meu 6º livro de Gotti. Bem, eu não sou eu não, viu, gente? Eu tô fazendo aqui um sarcasmo. Eu quero o 6º livro de Gotti. Eu vou cancelar, não quero ver nada da série, porque eu quero o livro. O autor trabalha pra mim. E uma pergunta que a Maria Homem faz, que eu fiquei assim pensando, é que fazendo análise da gente agora no século XXI, é como que a gente não consegue mais, eu mesmo não consigo, não consegue mais tirar a autoria e tirar o entorno do livro. E ela faz uma análise por que isso acontece, né? Como que pra gente a história sozinha, pura, se vier assim um papel pra gente ler, como que essa história a gente precisa, hoje em dia, a gente precisa no mínimo, acho que até para nossa experiência literária, a gente precisa de um contexto, pelo menos saber quando que ela foi escrita. E a Maria Homem vai dizer, a gente também tá
um outro extremo, né? A gente quer saber tudo. A gente quer a biografia do autor. A gente quer colar com o autor, se estiver vivo, todo dia para saber cada detalhe da vida dele. E aí, para quem tiver mais interesse e for ler o livro, é interessante perceber a conexão psicológica que a gente tem com o artista. E aqui a Maria Homem está falando mais da literatura, mas eu acredito que exista. Quem me acompanha, uma banda, a gente vai fazer algumas idealizações misturando a figura do autor com a sua obra. Idealizações que, assim, o autor escreveu a obra. Mas será que o autor é a obra? Pensando aqui, pensamento binário, duas opções. Opção A: olha, eu quero ler uma obra e eu quero, o Tolstói, tá? Partindo lá, né? Eu quero saber tudo como essa obra foi construída, se esse autor foi racista, misógino, o contexto dela, se essa obra teve um propósito de guerra. Aqui em Salvador a gente tem igrejas belíssimas, né? Vide aí a igreja de São Francisco, que tem todo aquele ouro. Ali a gente sabe que essas obras, não só essa igreja de São Francisco, e é uma das mais belas até do mundo, né? Mas a gente sabe que muitas obras arquitetônicas foram construídas por pessoas escravizadas. Enfim, então a gente tem esse... eu cancelo, não quero nem passar perto, quero derrubar, vai demolir. Tem o que um pouco a linha Tolstói, né? Então isso pra mim eu quero desconsiderar. Olha que Tolstói já tava cancelando, talvez. Né? Talvez. Também vamos para um outro lado, né? Olha, eu não quero nem saber. Eu só quero ver o texto. E mais, o que interessa é a minha opinião do texto, é a minha interpretação do texto, e eu vou ficar aqui com o texto. E claro que nós, né, a maioria, a gente não vai estar nem lá, nem cá, né? Eu coloquei uns dois pontos assim, pra gente tentar entender o que a gente concorda de uma parte, do que a gente concorda de outra. É interessante a gente perceber como que a gente se relaciona com os livros. Aqui eu vou entrar mais aqui na literatura e com a arte, da arte como um todo. Sim, eu acho que as questões que o Tolstói pontua são interessantes para a gente pensar. Uma vez que a gente já toma conhecimento de algumas coisas, fica muito difícil apreciar o produto em si. Eu percebo isso comigo. Eu queria saber de você, queria que você deixasse aqui no comentário. Eu ainda tenho mais uma recomendação e um assunto para falar com vocês, porque a gente vai chegar na famosa J.K. Rowling, né? E antes da gente falar da J.K. Rowling, rapidamente, eu queria pensar assim, hoje a gente está no mundo digital, e eu vou deixar aqui a recomendação de um vídeo no IGTV do canal da Bia Lendo Harry. Canal não, né? O Instagram Bia Lendo Harry, que a Beatriz, o Bruno e o Felipe, eles têm uma conversa primorosa sobre autoria, e eu pude aprender muitas coisas ali com eles. Eles estão falando ali da J.K. Rowling, que é um caso que eu gosto muito de acompanhar, e uma das coisas que tem nesse vídeo, na conversa deles, e uma coisa que eu sempre fiquei atenta, é a questão que hoje a gente está no mundo que tem tanta informação. A gente está no mundo digital, e esse mundo digital, ele já vai interferir na nossa leitura, mesmo que a gente não faça nada. É interessante a gente perceber isso. Se a gente também puder, que não é muito fácil, e quiser, né, tem que querer também, talvez ter uma experiência mais no texto, e eu acho interessante isso, não ignorar o autor, saber de onde vem, saber o contexto histórico. Agora, se a gente quiser ficar mais no texto, a gente vai viver esse dilema, que é, por exemplo, a minha posição de ficar sem poder, sem me sentir confortável em assistir conteúdos, e não é nem por spoilers, porque eu nem ligo tanto, conteúdos de escritores que possam
influenciar, ou pessoas que possam influenciar a minha interpretação, como eu vou visualizar a história. E vem o caso de Green Gables, que eu trouxe aqui, né? Como que algumas histórias, as imagens influenciam também na nossa cabeça, pelo menos na minha, né? Não sei vocês. Então, às vezes, existem adaptações que, a depender da experiência que a gente tem com o livro, né? Antes eu já ia correndo sempre assistir a adaptação de alguma história que eu gostava. E aí depois eu comecei a perceber distorções na adaptação. Não quero nem que seja igual, não precisa ser igual, mas eu percebi que na minha cabeça não ficava tanto o livro mais. Mesmo que eu até voltasse, quer dizer, eu ainda não testei, né? Mas mesmo que de reler. Mas acho que sim, porque eu já reli a Guerra dos Tronos e ainda assim eu fico com aquelas imagens da série que eu só assisti uma vez. Então, aí cada um vai se estudando para perceber também o quanto de influência que quer de imagens que podem se distanciar do texto. Agora veja, ok, o filme tá lá, dá para assistir, a questão é que memória você quer que fique dentro de você. Você pode escolher isso. Assim, claro que as declarações da J.K. Rowling interferem, toda a obra do Harry Potter, sem ser acabada, vai interferir sempre nos leitores, especialmente esses que leram tão jovens. As coisas que a gente consome jovens ficam muito guardadas dentro da gente, é muito complicado mexer com isso, né? A escritora realmente, eu acho que interferiu realmente aí, já interferia sempre, né? Mas interferiu muito em alguns leitores. Eu não vou nem entrar no mérito de se deve jogar no lixo as coisas e tal, mas olha essa análise do Philip. Acho que o Philip vai falar a questão da diferença da J.K. Rowling com Monteiro Lobato, por exemplo, em que você tem o texto do Harry Potter, e pessoas que estudam, pesquisam, estão falando, né? O texto do Harry Potter é um texto que não é transfóbico, né? Apesar da declaração da autora, né? O caso do Monteiro Lobato, por exemplo, você vai para a história e vai lá naquela época, você tem um texto racista. E aquela época, o jeito que as palavras ali, você poderia até dizer, mas naquela época não se era debatido isso. Só que aí você vai para a vida do escritor, então você tem o texto, né, a vida do Monteiro Lobato, pesquisaram e já descobriram que ele sim teve contato com pessoas ligadas à questão da eugenia aqui no Brasil. Então você pega os dois, né, texto e mais autor, e aí você vê que não dá muito para salvar. Eu gostei de perceber essa diferença, né? E não que eu busque, eu não sou uma pessoa que busca muito a biografia do autor, eu não fico seguindo. Olha que recentemente eu li O Torturado, que é um livro tão comentado. E por mais que o Itamar Vieira Júnior até comunicou comigo rapidamente no Instagram, na época que eu li o livro e tal, não tinha tanta gente lendo assim na época. E por mais que isso eu acho legal, tudo, eu fico assim de ficar assistindo muito conteúdo dele, porque por um lado eu quero sim assistir um pouco de conteúdo dele, perceber como ele criou a obra. Por outro, eu não gostaria de ter ele falando alguma coisa, porque eu não sou estudiosa, assim, eu não sei se eu vou... eu queria ficar com a minha impressão do livro, sabe? Ainda mais eu que não vou ter uma prova para fazer, para marcar o X. Então, eu queria saber de você, como é que você dosa isso? Você quer saber tudo do autor? Não quer? Vamos continuar com o papo aqui da autoria nos comentários, tá? Eu vou adorar. Então, acho que é isso. Não sei se esse vídeo ficou gigante, mas vamos lá, até o próximo vídeo.